Bem-vindos a mais um podcast Papo de Carolina. Hoje temos uma convidada especial, ela que é mãe endocrinologista aqui da cidade de Florianópolis. A doutora Isis Toledo, bem-vinda ao nosso podcast e muito bem-vinda aqui a esse momento da gente conversar sobre alguns assuntos da endocrinologia e da dermatologia. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de compartilhar informações. Então, Isis, explica um pouquinho para quem está assistindo a gente qual é a sua formação. Então, eu sou médica, endocrinologista, com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu fiz medicina em Minas Gerais, eu sou de Juiz de Fora, Minas, e fiz medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Durante a faculdade, eu estive 2 a 3 meses em Madrid, para ter uma experiência com a medicina esportiva, porque eu sempre gostei de saúde e performance. Então, é minha paixão. Lá na Universidade Complutense de Madrid, eu tive esse contato com a medicina esportiva, voltei para o Brasil e, na hora de optar pela especialidade, eu entendi que a endocrinologia me daria mais recurso para sim trabalhar com saúde e performance. Por isso da escolha da endocrinologia. Fiz endocrinologia em Brasília e vim para Florianópolis e tirei a prova de título. Certo, eu já ia te perguntar, então, por que você escolheu a endocrinologia? Acho que você já respondeu. Eu queria que você explicasse para quem está vendo a gente o que é endocrinologia, como que ela pode ajudar a saúde das pessoas. Então, a endocrinologia é uma especialidade que trabalha com glândulas e essas glândulas liberam hormônios. Então, a gente tem algumas sub-áreas da endocrinologia, né? Muita gente fala de tireoide e diabetes, mas é uma especialidade muito mais ampla. Então, nós temos o tratamento da obesidade, que é um assunto, né, pela prevalência da doença na população, é muito em voga. Então, nós vamos trabalhar a obesidade, o sobrepeso, por isso que é endocrinologia e metabologia. Temos também a tireoide, que a gente trata a tireoide, então, tanto em relação à função, que tem a ver com a velocidade do nosso corpo. Então, se os nossos hormônios tireoidianos estão funcionando demais, a velocidade está muito rápida, e se está funcionando de menos, uma velocidade mais lenta. E também a parte estrutural, de nódulos, câncer de tireoide. Temos o metabolismo ósseo, então pouca gente sabe, mas o endocrinologista, ele trata as doenças relacionadas aos ossos, né? Então, por exemplo, é muito comum, né, a osteoporose, por exemplo, tá? E temos também a questão da neuroendócrino. Aí envolve, no caso que é muito comum, as alterações de prolactina, os adenomas de hipófise. A gente tem a adrenal, que é uma glândula que fica atrás do rim, responsável pela liberação do hormônio, que é o DEA, que hoje em dia é muito famoso. Tem a parte de endocrinologia pediátrica, que está relacionada a crescimento, puberdade e algumas síndromes. E tem a questão da dislipidemia, que são as alterações do colesterol. Então, o endocrinologista, e o diabetes, né? Claro, diabetes Sim, que é um dos mais conhecidos. Um dos mais conhecidos, né? Eu quis falar dos menos, mas assim, diabetes, que realmente as pessoas, elas olham o endocrinologista e já relacionam tanto a tireoide quanto o diabetes, mas é uma especialidade muito mais ampla. Em relação à performance, como nós somos uma especialidade que trabalha muito com os hormônios, eles são muito poderosos, então realmente a gente consegue melhorar muito, assim, fadiga, cansaço, reposição hormonal, tem a parte também das gônadas, que é síndrome do ovário policístico, hiperplasia adrenal congênita, e a baixa produção de testosterona, que é o hipogonadismo. Certo. Ainda nesse sentido, principalmente de emagrecimento, a gente vê muito a dermatologia e endócrino conversando na parte da estética, nos procedimentos, né, tanto durante o período de emagrecimento, como até numa preparação, no pós-emagrecimento. Como que você vê essa relação do bem-estar que um paciente precisa ter com a sua saúde física, mental e sua aparência também, e como a endocrinologia pode ajudar em relação a isso, na parte estética? Então, principalmente na melhora de composição corporal, porque as pessoas, elas não só buscam o emagrecimento, mas muitas, né, buscam emagrecer e ganhar músculo ou minimizar a perda de massa muscular.
E nesse ponto, pensando na parte estética, um dos pontos, o endocrinologista ele é muito necessário. Existe um outro ponto que é muito associado à dermatologia, que são essas duas últimas que eu falei relacionadas às gônadas, que é a síndrome do ovário policístico e a hiperplasia adrenal congênita não clássica. Então, aquele paciente que chega no consultório do dermatologista com uma pele com muita acne, ele precisa de uma investigação melhor do ponto de vista hormonal, porque muitas das vezes não só o tratamento estético vai ser suficiente, mas a gente precisa fazer um ajuste hormonal nesse paciente. E aí vem um outro ponto que está muito relacionado à sua área. A Carol, ela é uma médica, na minha concepção, referência em cabelo, super estudiosa e habilitada. E o tratamento do cabelo, ele tem relação com a endocrinologia. Então, em um ponto, né, um ponto relacionado ao excesso de hormônios androgênios que nós falamos, e aí a gente tem que pensar nesses dois diagnósticos. Tem a questão da acne, da queda de cabelo. A tireoide, que quando não está regulada, ela também influencia na questão do cabelo. Sim. As vitaminas, quando elas não estão ajustadas, vou dar um exemplo de duas, né, básicas. A vitamina D, que é um assunto da endocrinologia, porque ela tem muita relação com as doenças da paratireoide. Está relacionada ao cabelo, né? Então, assim, são especialidades que conversam muito e tem que andar. Tanto é que a especialidade que eu não abro mão no meu consultório é o dermatologista. Sim, até nesse sentido, o paciente que vem principalmente com queda de cabelo, quando a gente faz a consulta, conversa, ele sempre pede, mas tem algum exame de queda de cabelo? Os exames, eles são principalmente hormonais, né? Então, a gente vê a questão de vitaminas, a gente vê o TSH, com certeza, porque desregulações endócrinas, elas têm ligação direta realmente com o cabelo, com queda, com afinamento também. A gente tem a questão da testosterona, mulheres na menopausa, né? Estradiol. Isso, aí até tem a nossa briga, né? De um lado, a endócrino querendo aumentar a testo e a dermato diminuindo por conta do afinamento de cabelo, mas o equilíbrio que é a saúde e é o bem-estar do paciente, né? Em relação a isso, Isis, a emagrecimento, a tendências de medicamentos, o que você relata como uma tendência de emagrecimento agora em 2024? Com certeza, né, a aprovação e a comercialização do Wegovy, que é uma medicação que vai ser, que já foi aprovada já faz um tempo e que vai ser liberada já nas farmácias aqui no Brasil, dia 26/7/2024, para quem, né, assistiu o podcast em algum outro momento, e também estar por vir o Mounjaro, Sim. que é uma associação de dois hormônios chamados GLP-1 e GIP, e que nos estudos clínicos mostrou uma maior perda de peso de uma medicação para tratar a obesidade. Certo. A gente tem ouvido muito falar na medicação do Ozempic, né? O Ozempic, qual a diferença dele para o Wegovy? Tá, então, vamos pensar. Quando a gente está falando de Ozempic, nós estamos falando da semaglutida. O Ozempic é uma medicação segura, eficaz, quando bem indicada, para tratar diabetes. Então ele vem da diabetologia. Exatamente. Mas como que ele surgiu, né? Estamos no consultório tratando nossos pacientes diabéticos, e aí um paciente está com uma média de glicose muito acima, a gente precisa entrar com uma medicação. Nós entramos com essa medicação para regular o açúcar no sangue, e aí ele volta magro, mais magro. Opa! Podemos pensar numa medicação para tratar também a obesidade ou sobrepeso com fatores de risco, que é agora até a apneia obstrutiva do sono, que saiu o Mounjaro. Mas enfim, esse paciente, quando você aprova a semaglutida para tratamento da obesidade, vem com outro nome, e esse nome chama Wegovy, tá? Sim. É a semaglutida, igual o Ozempic, mas para tratar a obesidade. Quando nós trabalhamos com segurança e eficácia da medicação, o tratamento para a obesidade com essa molécula, que é a semaglutida, precisa de doses mais otimizadas. Então, as canetas do Wegovy vêm com doses, além das habituais do Ozempic, que é 0,25, 0,5 e 1, também nas doses de 1,7 e 2,4. E quando nós falamos de eficácia, comparando a eficácia dos medicamentos, a gente está utilizando a dose de semaglutida de 2,4.
E Uhum. dia 26/7 já estará disponível nas farmácias. Ainda continuando, Isis, em questão de eficácia e de segurança. Eu vejo muitos pacientes que vão por conta nas farmácias comprar o Ozempic e usam de uma forma indiscriminada e não inteligente. O que você tem para falar para essas pessoas que estão fazendo uso de Ozempic assim, sem um auxílio médico, sem uma recomendação, um planejamento, para a gente tentar entender também como que funciona o objetivo, né? Eu vejo que você sempre fala sobre o objetivo do tratamento, né? A gente tem uma porcentagem de peso estimada que a gente perde. Como que a gente tem um controle maior e qual a importância do médico no uso do Ozempic? Quando um paciente, ele sozinho, vê um vídeo no TikTok, vai na farmácia e utiliza o Ozempic, ele está perdendo nessas duas vertentes, na eficácia e na segurança. Com certeza. Na segurança, porque ele não fez avaliação prévia, e aí sim, vou te dar um exemplo, né? Quando eu prescrevo um Ozempic, onde eu tenho mais atenção, a gente sempre avalia primeiro se o paciente, por exemplo, ele tem uma alteração na vesícula, ele tem cálculo na vesícula, porque esse cálculo ele pode migrar, se ele migrar ele pode fazer alguma alteração ali na vesícula que pode gerar outros problemas muito graves. E também em relação a algumas contraindicações para o uso da medicação, né? Recentemente a gente teve uma publicação em relação à questão, né, da saúde ocular, da neurite, enfim. Então o médico especialista, ele vai identificar se o paciente tem alguma contraindicação. Mas essencialmente, quando um paciente que quer tratar a obesidade ou sobrepeso, ele procura um médico, a gente não trata todas as obesidades com Ozempic. Sim. A gente identifica o padrão de alimentação daquele paciente, que são vários. Tem pacientes que têm padrão doce beliscador, belisca bala ao longo do dia, belisca chocolate. Tem pacientes que eles são volumétricos, que eles comem volume. Tem pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar. Tem pacientes que têm comer noturno, que eles acordam à noite para comer. Não tem como tratar quem tem padrão beliscador de quem tem padrão volumétrico. São tratamentos diferentes. Tem pacientes, você foi nas palestras, nas aulas que eu dei, tem pacientes que têm craving. Você, na aula que eu dei, você vê que existe todo um raciocínio. O que seria o craving? O craving é aquela fissura. A pessoa tem fissura. Vou dar um exemplo clássico, aquela pessoa que tem fissura por doce. Tem paciente que chega lá e fala, eu não consigo ficar sem comer aquele doce. Aquele caso lá da palestra, ele é um caso interessante, que a gente utilizou múltiplas terapias, enfim. Sim. Então, o paciente que quer emagrecer, ele vai num bom médico, o médico vai gastar o maior tempo da consulta identificando o padrão de alimentação, para ele ser mais assertivo, tanto na dose, quanto na escolha do medicamento, para ser associado à mudança de estilo de vida. Então, vou te dar um exemplo. Um paciente, né, que comprou o Ozempic sozinho na farmácia e resolveu emagrecer, ele perdeu a oportunidade de utilizar a eficácia máxima do medicamento, que é realmente trabalhar com uma restrição calórica e com uma quantidade de proteínas adequada e vitaminas adequada na dieta. Sim, para conseguir o melhor resultado, né? Já aconteceu de você pegar algum paciente que fez uso de Ozempic sozinho, sem acompanhamento médico, e disse que não funcionou, que ele não gostou do tratamento? Então, aí vem outro ponto do médico. Quando a gente estipula uma terapêutica, quando a gente diz assim, vamos fazer esse tratamento, nós precisamos identificar quem é o paciente bom respondedor, que vai responder, e o não respondedor. Quando na consulta você identifica o paciente bom responder, quando você identifica o padrão alimentar, a chance dele ser um bom respondedor é quase 2 vezes maior, só para o primeiro ponto. Sim. Mas o paciente mas vai ter um percentual de pacientes não respondedores. Primeiro ponto, vamos supor, o paciente é beliscador doce, ele fica beliscando, ele é ansioso, fica beliscando doce o tempo todo. A chance dele responder bem com o Ozempic é muito baixa, porque o Ozempic é para quem tem padrão volumétrico. Né? Para quem come, quando come muito. Quando come volume, porque ele trabalha com saciação e saciedade. Agora, também não só aconteceu do paciente ser um não respondedor, e às vezes não é respondedor de perda de peso porque ele não fez o cálculo correto. E nós temos uma equipe lá na clínica que faz esse cálculo para ter eficácia máxima da medicação. Mas tem outro porém. A droga, a medicação, ela tem que ser utilizada de forma gradual. Cada paciente tem uma dose adequada.
E se Uhum. você, né, se você é acompanhado e você faz de forma gradual, você diminui os colaterais, diminui risco e às vezes você vai usar uma dose até menor da medicação. E aí já Certo. aconteceu de pacientes que compraram sozinhos e usaram doses muito altas e vomitava e não conseguia ingerir nada e tiveram que ser internados. Então, assim, muitas histórias. E o Mondiaro, Isis? O que O você tem para Mondiaro, falar pra gente? Principalmente em relação a efeitos colaterais. então, o Ozempic ele é um medicamento que tem colaterais, tá? Ele tem colaterais relacionados, depende, né? Às vezes diarreia, às vezes constipação, mais comum constipação. Pacientes têm náuseas, vômitos, fraqueza extrema, às vezes sonolência. Então, não é um medicamento sem colaterais. Já o Mondiaro, né? Eu já tenho uma experiência, eu tenho um número de pacientes, apesar dele não estar disponível ainda no Brasil, a gente tem já um número de pacientes, meu perfil de paciente consegue comprar, né? Já é uma medicação aprovada, eu já tenho com N de pacientes bons em relação ao Mondiaro. E o que eu tenho observado, não só na minha observação clínica, que seria um fator assim relevante na pesquisa clínica, mas dos estudos com a tirzepatida, que são Surpass e Surmount. Então a gente tem dois grandes estudos, o Surpass para diabetes e o Surmount para Uhum. obesidade. Eles mostram muito menos colaterais, assim, né? Em relação às náuseas, em relação à fraqueza. Então é um medicamento superior, tanto em eficácia quanto em colaterais, assim, menos colaterais. Certo. Para quem não está sabendo, esses estudos, eles são guias, né, das diretrizes, é dali que saem as diretrizes de tratamentos, onde a gente vai indicar ou um tratamento ou outro determinado por cada paciente, né? Qual que é o principal estudo que vai avaliar essa questão de obesidade e risco cardiovascular? Também vou te dar um exemplo de obesidade e risco cardiovascular com um estudo clássico que foi apresentado até no Congresso de Cardiologia dos Estados Unidos no ano passado, que é o SELECT, né, que é Uhum. o estudo do IGOV, que é a semaglutida, o Ozempic, né, na dose de 2,4, chamado IGOV, para avaliar a questão cardiovascular. Esse foi o maior estudo, né, do tema que você está abordando. Lindo o estudo, muito bem conduzido, duplo cego, randomizado. Eu fiquei, né, ficava até apreensiva com a apresentação dos dados do estudo. E aí foram usados 2,4 de semaglutida em pacientes já com um fator, tá? Um fator cardiovascular. Então, era a prevenção secundária. Ele já tinha um evento cardiovascular, a gente está protegendo do segundo. E os pacientes que usaram a semaglutida na dose de 2,4, eles diminuíram o risco de doença cardiovascular em 20%. Assim, claro, tem detalhes, MEI, sem fim, que eu acho que também não é o que a Sim. população entende muito bem. Mas isso mostra que quando eu estou no meu consultório e eu prescrevo, eu olho para o paciente, porque assim, a gente quer olhar para o paciente e falar, vou mudar a vida desse paciente, eu tenho isso, né? E se eu protejo meu paciente da doença cardiovascular, que é a doença que mais mata hoje, eu fico satisfeito e tranquilo, né? Sim. Eu realmente, Uhum. o paciente sai da minha sala, eu falo, nossa, eu vou mudar a vida desse paciente, não só em relação ao peso, mas ele vai viver mais, vai viver melhor, né? Vai ter, talvez, um infarto mais tardio. Isso vai também de encontro, né, Isis, a uma questão que a gente não pode deixar de abordar, que eu acho que você vem fazendo uma campanha muito bonita entre os endócrinos e entre os outros médicos também, é que a obesidade é uma doença, sim, que a gente precisa tratar. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Muita gente acha que a obesidade é o quê? Que é falta de força de vontade, né? Sim. Hoje mesmo uma paciente falou, eu não tenho força de vontade. Eu sempre pergunto qual é o obstáculo do tratamento. E ela falou, eu não tenho força de vontade. Mas força de vontade não está no rol dos tratamentos efetivos para a obesidade, né? Primeiro, para a gente identificar a obesidade. Hoje em dia, os parâmetros mudaram recentemente, tá? Que a gente não está considerando somente o IMC, mas também a circunferência abdominal, que é um fator super importante de adiposidade visceral, né? Aquela gordura nos órgãos. Sim. E também a adiposidade. Então, a gente tem tecnologias e exames, né, que conseguem ajudar a gente nesse controle da quantidade de gordura no corpo. Então, às vezes, aquele paciente que teria um diagnóstico de sobrepeso, a gente até pode considerar como obesidade de acordo com esses dois parâmetros que eu estou falando, que é a quantidade de gordura e também a circunferência abdominal. Então, esse paciente que ele tem esse IMC acima de 30, ou que ele tem um IMC de 20 a 25, e aí com uma circunferência abdominal aumentada, com uma bioimpedância, um exame com quantidade maior de gordura, ele tem obesidade. E obesidade, ela é uma doença
igual qualquer outra doença crônica, como hipertensão, diabetes, problema de colesterol, problema de tireoide, ela é crônica, ela é recidivante. O que é recidivante, Carol? A gente trata a doença, para de tratar, ela volta. O que o paciente, a maioria das vezes, chega no consultório falando? Ah, eu fiz um tratamento ótimo no passado, perdi 10 quilos, mas ganhou quanto? 20. 20. Então, isso não é um tratamento efetivo. Por quê? Porque ela é uma doença recidivante. Se você parou de tratar, ela volta. Ela é multifatorial, então as causas são diversas, né? E a gente precisa ter essa abordagem multifatorial. E ela também é uma doença genética. Porque quem tem um olhar preconceituoso da obesidade, e também não só preconceituoso, a pessoa não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento da obesidade, ela vai falar o seguinte: ah, esses remédios aí, eles fazem mal, o importante é que a pessoa tem que fazer exercício e dieta. Não é assim? Sim. E isso é um olhar totalmente Ou preconceituoso. até aquela história de gordinho saudável, né? O que você acha disso? Não, na verdade, existem pacientes que têm obesidade, mas são metabolicamente saudáveis. Ou seja, eles têm a obesidade, mas não têm outras doenças associadas. Isso não quer dizer que não tem que tratar a obesidade. Quer dizer que só precisa tratar a obesidade? Não, obesidade, diabetes, lipidemia, hipertensão, enfim. Mas a obesidade é uma doença por si só. Mas o que a gente, assim, a campanha que eu faço é a gente ter um olhar menos preconceituoso e ignorante em relação à doença. E esse olhar preconceituoso e ignorante é achar que a pessoa só precisa de força de vontade para tratar uma doença grave genética. Eu até gosto de citar, porque no Congresso Americano de Endócrino, esse ano, eles falaram de forma super interessante que o paciente, as pacientes que têm essa genética da obesidade, até na própria gestação, você consegue, que a gente chama de imprint metabólico, modular a resposta da dopamina ao ingerir um alimento mais palatável. O que significa isso? Quando eu falo que o paciente tem genética da obesidade, a gente não está tirando a responsabilidade dele. A gente só está explicando que a genética dele faz ele comer menos e acumular mais, que a genética dele faz ele comer um alimento como um bolo, que é rico em açúcar e gordura, e ele ter mais prazer e mais recompensa com essa alimentação. Entende? Então, existe uma série de genes, 80% é genético, que vai relacionar ele a ter esses hábitos, né, em relação à alimentação. Por quê? Ninguém acorda de manhã, fala, nossa, hoje eu vou comer um monte de fritura e um monte de bolo só para ganhar peso, mesmo sabendo que eu tenho. Não é assim, as pessoas elas comem porque elas têm desejo, porque elas têm fome, porque elas têm necessidade, entende? Não é só pelo hábito, o hábito também é importante. Sim, e isso a gente também já entra no aspecto psicológico, né, da obesidade, da questão do emagrecimento, quanto é importante a gente estar com a nossa cabeça determinada para entrar num momento de emagrecimento para ter sucesso na resposta. Sucesso terapêutico é aquela questão lá que você me perguntou do paciente que não foi bem sucedido, né? O que é sucesso terapêutico? Aí a gente entra em outro assunto com a dermato, que qual que é? A pessoa, o que o pessoal chega no seu consultório hoje? Emagreceu muito e está flácido, certo? Isso. Não tem essa história, emagrecer rápido é ruim? Isso não tem nada a ver, porque assim, ó, quando um paciente, o que a gente fala que é ruim é a pessoa achar que ela vai emagrecer devagar e sempre, isso não funciona. Quando o paciente entra num tratamento sério, primeiro ponto, ele tem que entender o que é set point metabólico, que é o maior peso que a pessoa já teve na vida, exceto na gestação. Essa é a pergunta mais importante da consulta. Qual que é o set point metabólico? Então eu tive 80 quilos, né, há 3 anos atrás, porque eu estava, enfim, tive 80 quilos. Aí eu emagreci 5, aí voltou, fui para 70 e não consegui manter. Por quê? Porque o corpo quer voltar aos 80 quilos. Ou, por exemplo, um paciente que ele chegou aos 80 quilos, usou Ozempic, chegou nos 70, ficou feliz e satisfeito, parou de usar, voltou para os 80. Olha o erro. A pessoa usou o remédio, chegou nos 70, não saiu dos 70, ou seja, chegou num platô. Todos os pacientes chegam no platô. Não existe não chegar no platô. Todas as pessoas vão chegar em algum momento no platô. Ninguém sumiu tratando a obesidade. E ela parou de usar o remédio no momento mais importante, que ela deveria utilizar a mesma dose ou uma dose um pouco menor ou fortalecer outros fatores, como às vezes o paciente perdeu 10 quilos e faz mais atividade física, ou às vezes o paciente teve muito conhecimento em relação à quantidade que ele tem que comer e aquilo ele consegue mimetizar e a gente reduz um pouco a dose.
né? Mas para ele não Sim. voltar para os 80, ele precisaria fazer vigilância contínua com peso de alerta claro. Então, tão importante quanto o tratamento na fase ativa é a manutenção, O né? desafio é a o manutenção, desafio. né? Uhum. E ainda sobre o emagrecimento rápido, eu tenho atendido muitos pacientes e vejo nas redes sociais os pacientes procurando um termo chamado Ozempic Face. O que é isso? Esse Ozempic Face é um derretimento, principalmente das estruturas, né, de coxins de gordura que a gente tinha, que davam aquela sustentação, que inflavam o rosto e também deixavam ele esticadinho. O paciente que faz o uso de algum tipo de medicação ou está fazendo qualquer emagrecimento que tem uma resposta muito rápida, ele pode ter essa questão do Ozempic Face, que também na dermato a gente consegue atuar em diversas áreas, como no ultrassom microfocado, com bioestimulador de colágeno, com reposicionamento através de ácido hialurônico, enfim. O que eu tenho visto também é que alguns pacientes têm notado, principalmente nas redes sociais, famosos que utilizam medicações, vendo um efeito um pouquinho diferente do Ozempic, que seria a cabeça de Ozempic, que seria uma cabeça muito maior em relação ao corpo. O que você poderia falar sobre isso pra gente? Então, isso mostra que o tratamento foi efetivo para a obesidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Voltando, só um conceito. O que é tratamento efetivo? É aquela pessoa que em 3 meses perdeu pelo menos 5% do peso corporal. Porque se você não perdeu, você é não respondedor e a gente tem que tentar outra estratégia, Isso, tá? na verdade, frustra muitos pacientes, né? Porque 5% sempre é tão pouquinho, né? Para a maioria. Geralmente, o paciente quer emagrecer mais do que seria o objetivo dele, né? Não é isso? Na verdade, sempre a expectativa do paciente vai ser maior do que a possibilidade, a realidade disponível e factível, tá? Uhum. Mas enfim, se ele perdeu 5%, a gente coloca ele no rol de bons respondedores. E também tem um estudo muito bom, inclusive no Congresso Internacional que teve agora, que eu estive presente, já é um estudo antigo e eles realmente continuam falando desse estudo, que ele fala que os primeiros 3 meses de tratamento, ele prediz um resultado em 8 anos. Então, você ser bem sucedido no início É vai ser ótimo. interessante no longo Uhum. prazo. Por quê? Porque você adaptou bem, a gente acertou na terapia. Quando a gente fala que o remédio é importante para o paciente portador de obesidade, não quer dizer que o remédio é importante e o resto não é. Né? Ele é importante em sinergia com o exercício bem feito e não também um exercício extenuante, porque o paciente em dieta hipocalórica nem deve fazer um exercício extenuante, em sinergia com uma dieta adaptada, ou seja, Sim. com o percentual que o medicamento pode gerar de restrição na dieta, mas também com uma dieta rica em fibras, em vitaminas e principalmente em proteínas. Aí entrando na questão da proteína, a gente, né, minimiza o que é falado do Ozempic Face, né, ou cabeça do Ozempic. Cabeça de Ozempic. Porque a cabeça do Ozempic é a desproporcionalidade entre a cabeça e o resto do corpo, porque o paciente perdeu não só gordura, mas também estrutura muscular. E como nós minimizamos a perda de estrutura muscular? Fazendo uma dieta, né, mais adaptada e adequada em relação às proteínas e associando essa dieta a um exercício resistido, que seria um exercício de musculação, um crossfit ou um funcional. Uhum. Ainda sobre emagrecimento, já entrando no final dessa parte, como que a endocrinologia vê a questão da cirurgia bariátrica? Você chega a contraindicar a cirurgia, você indica muito? Qual que é o perfil de paciente que seria indicado e como que você aborda isso? Olha, quem tem preconceito contra a cirurgia bariátrica tem que entrar no meu Instagram, doutora Isendócrino, tem uma história linda de uma paciente que não só teve um resultado maravilhoso com a cirurgia bariátrica, mas como ela tinha uma genética muito forte, a família inteira também portadores de obesidade, ela mostrou para os familiares que era uma cirurgia que não é um bicho de 7 cabeças, que ela ia conseguir realmente passar e com um grande resultado. Então, assim, a cirurgia bariátrica não é para todo mundo, obviamente, né? Mas existem pacientes que eles precisam ter uma indicação da cirurgia bariátrica. Qual que é esse perfil? Pacientes com IMC maiores, né? Porque imagina, um paciente de 150 quilos perder 5% do peso corporal, ele não vai atingir os marcadores de saúde. Porque o objetivo do tratamento da obesidade não é chegar no peso que o paciente, eu quero ficar com um corpo com 50. Não, é você melhorar a sua saúde, melhorar a sua articulação, melhorar o seu nível de açúcar no sangue, melhorar o seu colesterol, melhorar a sua saúde, o tratamento. Então, aquele paciente
que tem mais marcadores além da obesidade e com um tratamento bem feito a gente não consegue alcançar a meta, esse é um bom paciente para a cirurgia bariátrica. Eu, inclusive, não só considero o IMC, que seria peso sobre altura ao quadrado, mas principalmente a história de saúde do paciente e os tratamentos sendo bem sucedidos ou não. Então, por exemplo, quem é candidato? Pacientes com obesidade até acima de grau 2, grau 3, então seria um paciente com uma indicação que já fez um tratamento clínico bem feito anteriormente, e ser bem feito exige acompanhamento, equipe especializada, né? Tratamento monoterapia às vezes não é o suficiente, que seria uma medicação só, prestação de contas, enfim, um tratamento bem feito, pelo menos 2 anos, IMCs maiores e comorbidades associadas. E aquele paciente que você vê uma história familiar importante. Então, essa paciente que está lá no videozinho, que é lindo o vídeo, ela contando assim, nossa, ela não só emagreceu, mas ela mostrou para a irmã, para toda a família que era possível vencer e tratar bem a obesidade. Ai, que bom, uma história inspiradora, então. A gente vai entrar, então, agora na parte de terapia de reposição hormonal. Explica para quem está assistindo a gente o que é uma terapia de reposição hormonal e como que ela pode ser feita. Se é só em pomadinha, em creme, se a gente usa implante, se tem que tomar medicação, como que ela funciona de uma maneira geral? Então, existe um mundo aí, né? Vamos pensar na mulher ali que está entrando na menopausa. Que é um clássico, né? O que é a menopausa? É quando a mulher é uma data, então a menopausa é uma data, a fase de transição ao climatério. Quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, aquela data ali, né, 12 meses antes, é a menopausa. E essa fase, ela vem do quê? De uma queda, de uma parada de produção de um hormônio super importante, que é o estrogênio, né? Que ele é um hormônio, na dermatologia, super importante. Você fala assim, nossa, cabelo, pele... Cai tudo, né? Unha fica fraca, cabelo fica quebradiço, é muito difícil. Mas até a endocrinologia, ela consegue, através da reposição hormonal super personalizada, né, conseguir deixar o quanto mais natural possível, não tão fora daquela realidade daquela mulher, passando por essa fase de uma maneira mais tranquila. Eu acho que esse é o ponto principal, né, de toda terapia de reposição hormonal, porque as mulheres têm muito preconceito e principalmente têm muito medo, né, Isis, de fazer algum tipo de terapia, enfim. O que você mais está indicando para os pacientes? Porque a gente vê paciente que está na menopausa se sente com fadiga, né? E aí conversa com a amiga que já está usando testosterona. É só testosterona? O que mais que a gente pode usar? Tá, aí a mulher entrou na menopausa e parou de produzir o estradiol, certo? Certo. Vamos fazer um link com a dermatologia. Cada ano que ela deixa de estar exposta ao estradiol, ela vai ter envelhecimento não só da pele, né, mas de toda uma estrutura de cabelo, de pele. Tem a questão lá da incontinência urinária, das infecções urinárias de repetição. Então, a gente não tem que usar só o estradiol sistêmico, mas tem um estradiol local ali, vaginal, que é super importante para não ter outras doenças do trato gênito-urinário lá na frente. Então, a exposição, esse é o ponto, né? A gente tem aquele conceito de janela de oportunidades. A exposição precoce, ela é importante. Passar muito tempo, existe uma perda que ela é irreversível e que não soluciona com colágeno. Isso é super importante. Porque tem mulher que ficou 10 anos sem repor hormônio, aí tá com a pele pior, o cabelo pior, tomando colágeno. Aquela perda da falta do estrogênio nesses anos, a gente não consegue repor com nada, nem com laser, nem com nada. O que a gente precisa, então, é expor essa mulher de forma precoce ao estrogênio. Toda mulher... Sim. Não, o médico vai identificar as contraindicações, né? A gente vai chegar em consulta médica e avaliar se aquela paciente ela tem uma contraindicação, porque qualquer terapia, ela tem que beneficiar o paciente. Então, não é que não tem colateral, não tem a parte ruim. Tem, mas o benefício, ele é superior à parte ruim, aos colaterais, aos riscos. Ele é superior, então tá valendo, tá? Então, sim, a gente precisa expor essa mulher ao estrogênio, antes até do que da testosterona. Expondo essa mulher ao estrogênio, a gente vai minimizar essa perda de colágeno, né, esse envelhecimento de célula, de cabelo. Aí vamos tratar o osso, vamos tratar a questão de saúde cardiovascular, trato geniturinário. Sabe, no Congresso Europeu desse ano também, foi apresentado um estudo de memória verbal, então a gente está falando de cognição,
tá? Memória verbal e exposição ao estradiol. Porque o que acontece? Antigamente, hoje em dia, você conhece alguma mulher de 50 anos que trabalha bem, que precisa de uma memória verbal, precisa conversar, precisa ter cognição? Sim. Então, a gente está numa outra realidade. E por que a gente tem um tabu de antigamente? Por que existe esse tabu? Porque quando foi apresentado os dados de um estudo muito famoso chamado WHI, na verdade, as mulheres que utilizaram o hormônio, elas tiveram mais risco de doença cardiovascular. Mas por quê? Porque foi perdida essa janela de oportunidades. Então, colocou uma mulher ali de 60, 65 anos com já doença cardiovascular prévia. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente maravilhosa, uma paciente há anos, assim, nossa, uma profissional super bem sucedido, casamento, e ela faz a reposição hormonal, né? Naturalmente ela treina. E eu conversei justamente isso com ela, né? Eu falei, olha, e ela tinha um risco cardiovascular, ela tinha um colesterol alterado. E eu falei assim, ó, só vou tratar o seu hormônio se a gente colocar esse colesterol na meta, porque eu não quero, né, gerar nenhum risco para você. E nós colocamos o colesterol dela na meta assim, para a gente já conseguir esfolar o hormônio e ficar bem, né? Então, assim, exige ali um cuidado amplo em relação, porque a pessoa só pensa em mama, né? Câncer de mama. Sim. Uhum. E, inclusive, está sendo estudada a vacina para o câncer de mama, que eu fiquei também super feliz, que é uma novidade. Ainda me surgiu uma dúvida agora, como você falou de expor, né, essa paciente a uma reposição um pouco mais precoce, isso já antes da menopausa, no climatério, a gente já pode fazer isso? Ou tem que realmente esperar a data da menopausa, ficar 1 ano sem menstruar? Não, aí isso é uma abordagem individual. O mais importante na prática clínica em relação a essa transição são os sintomas, tá? E aí existe um pouco de prática ali. Ponto 1, você questionar o paciente na consulta, porque às vezes ele tem o sintoma e nem sabe, essa questão da cognição, às vezes o paciente nem sabe, né? Ou uma incontinência urinária, uma infecção urinária de repetição, ou uma paciente com uma baixa saúde óssea, com uma osteopenia, né? Que é comum de acontecer nas mulheres na pós-menopausa. Então a gente precisa questionar melhor os sintomas da menopausa em consulta. Então o que a gente trata, muito mais do que o exame e a data, são os sintomas. Aí, claro, a gente confirma com os exames se tem uma baixa, às vezes ela tem irregularidade menstrual já, às vezes nós iniciamos só com a progesterona, enfim. Então, assim, né, existe um pouco de prática ali, mas o grande tchan é avaliar bem as contraindicações, e ter história familiar de câncer de mama não é uma contraindicação, mas é um cuidado a mais que temos que ter, e questionar melhor os sintomas e iniciar na menor dose possível, na via mais segura. Porque quando fala que é personalizado, é porque realmente esse é o ponto-chave, a gente acertar na dose e acertar na via. O que é via? Pode ser gel? Pode, o gel é ótimo. Faz o gel de estrogênio e a progesterona tem que ser oral, tá? Aí pode ser adesivo, né? Pode ser a questão do oral. E aí o tema dos pellets, que são os implantes, eles são temas mais controversos. Em relação ao gel, a absorção do gel, ela é menor, maior ou igual a gente repor por via oral? Então, uma cápsula, um comprimido? Aí depende do paciente, a gente vai conseguir controlar com os sintomas e também com alguns exames laboratoriais, mas a via do gel ela é melhor do que a via oral, ela é mais interessante do ponto de vista de colaterais e contraindicação. Então, na hora que eu inicio, eu opto sempre pela via com menos risco para minha paciente, tá? Então essa via não vai ser a via oral. Tá. E os homens, Isis, eles podem fazer reposição hormonal? Hoje mesmo teve uma discussão com o Calil, eu gosto bastante, né? Em relação ao hipogonadismo que a gente tem. Então nós temos o hipogonadismo no homem, que é a baixa produção de testosterona. Nós temos por doenças, tá? Então traumas no testículo, doenças da neuroendocrinologia, tem uma série de doenças, né? E tem o hipogonadismo que nós chamamos de funcional. Então, aquele paciente portador de obesidade, ele tende a ter uma testosterona mais baixa. Essa testosterona, ela normaliza se nós tratamos a obesidade, tá? Esse é o hipogonadismo funcional. Quando o paciente ele tem 2 exames de testosterona feitos de forma adequada, mostrando que ele tem uma baixa produção natural de testosterona, ele vai ter um benefício de uma reposição colocando ele em níveis normais de testosterona. Isso sim é válido. O que aumenta risco é quando a gente coloca essa dose muito acima do valor fisiológico. Então, a dose muito baixa, ela é ruim porque aumenta as doenças metabólicas, mas a dose muito alta também é ruim. Então, a gente precisa desse meio termo. Mas sim,
o baixo hormônio no homem, ele tem um benefício com a normalização. Sim, inclusive os pacientes que têm testosterona aumentada, né, a gente fala de hidrotestosterona principalmente no cabelo. Então a dihidrotestosterona, ela unicamente no cabelo ela vai afinar, então ela é a principal responsável pela calvície, que começa nas entradas. Então o paciente que está na endócrino, fazendo reposição da testo e fazendo também tratamento de cabelo, ele sempre fica na dúvida, será que eu reponho a testo ou será que eu fico careca? Então, o que você acha disso, Isis? Então, é possível o paciente repor bem os hormônios e ter uma saúde capilar. O que ele precisa? Ele precisa de 2 bons profissionais acompanhando. Né? Com certeza. Né? Porque assim, eu não posso deixar um paciente com a testosterona baixa, baixa libido, baixa performance, aumento de risco de obesidade, aumento de risco de diabetes, só por uma questão capilar. Sim, com Ao certeza. mesmo tempo, se a gente não exagera na reposição, por exemplo, no caso do paciente que tem uma calvície ali, que ele tem uma chance maior, ele tem que fazer mais tratamentos tópicos do cabelo. Sim, fazer procedimentos com dermato. E ele precisa de uma testosterona mais estável. Então, ele precisa de fazer a reposição hormonal com éster que a gente chama de longo, de uma forma que ele não vai ter grandes variações, porque a dihidrotestosterona é a transformação da testosterona em DHT. E não só isso, ele poderia usar o inibidor de 5-alfa-redutase, que vai diminuir o DHT do paciente. Sim, com certeza, que faz parte, né, do tratamento, a finasterida, dutasterida, que são medicações seguras, principalmente, né, para a questão da saúde como um todo, saúde capilar, tá? Então, Isis, com isso eu queria encerrar o nosso podcast de hoje, queria agradecer muito a sua participação, queria dizer que você é sempre muito bem-vinda aqui, quero conversar com você outras vezes, e foi muito interessante a nossa conversa sobre a troca que a gente já faz, né, sempre lá na clínica, entre os pacientes. Eu acho que a endocrinologia e a dermato, elas se complementam de uma forma muito bonita, porque o paciente, ele é um todo, né, a gente não trata só a caixinha da dermatologia, nem só da endócrino, o paciente é único e a saúde dele, ela envolve esse pensar no paciente como um todo. Eu agradeço o convite. Gostaria de falar que a doutora Carolina, trabalhando lá na minha clínica, é uma médica muito boa de trabalhar, não só do ponto de vista técnico, que é muito importante, mas do relacionamento com a equipe, da formação de protocolos e principalmente que lá na clínica nós temos uma cultura muito forte de focar no paciente. Então, o paciente ele tem sempre muita razão, a gente quer realmente proporcionar não só um tratamento excelente, mas uma experiência acima da média. E a doutora Carolina, assim, né, ela é totalmente o perfil, e eu fico muito feliz de ter encontrado profissionais que possam agregar na clínica como você. Ai, que bom, obrigada.